Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes sabedoria e entendimento, que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, quarta-feira, 17 de julho, a lição 3, ela tem como título História em formato de sanduíche, parte 1. Você pode até estranhar, esse título, mas o título de hoje se refere-se a um sanduíche literário. E isto ocorre quando o autor de um determinado livro, ou determinada passagem bíblica, ou qualquer outro livro, quando ele conta uma história, de uma determinada situação, e eis que de repente ele interrompe e começa a contar uma outra história que ela tem uma relação de entendimento entre uma e outra, E a lição de hoje, ali baseada em Marcos capítulo 3, versículos 20 até 35, ocorre isto, esse sanduíche literário. Onde aqui Marcos, ele usa o chamado culturalmente de sanduíche literário, e ele coloca como primeira fatia de pão espiritual externo, e ele fala naquela passagem sobre os parentes de Jesus que chamaram ele de louco, fora de si, que ele havia perdido o juízo, e que até queriam prendê-lo por ele, Jesus, dizer que a sua família verdadeira eram as pessoas do mundo e que ele veio salvar a humanidade. E assim Marcos, ele interrompe um pouco ali essa história e começa a contar uma outra história, e ele conta a outra fatia do sanduíche, que é o recheio ou do meio, desse pão espiritual, e ele menciona a história dos escribas que eles diziam que Jesus, ele era o Beuzebu, ou seja, que Jesus era o Satanás, por ele expulsar demônios, que está lá em Marcos capítulo 3, versículo 22. E que na realidade Marcos contou as histórias para nós termos entendimento, para nós enxergarmos a moral da história, do que ele havia contado, e para que nós entendêssemos nessas duas histórias, cujo fundamento que ele queria passar para nós é para nós entendermos o que é o pecado contra o Espírito Santo, que está lá em Marcos capítulo 3, versículos 28 até 30, e assim João Marcos, em todos os seus evangelhos, ele conta 6 histórias que ela constam ali no livro das Sagradas Escrituras, e que dentro da estrutura literária no mundo, ela é chamada realmente de história em formato de sanduíche. E na lição de hoje, Marcos apresenta uma dessas histórias, e o objetivo, ou seja, um desses sanduíches literários. E o objetivo de mostrar essa mistura é para que nós, leitores, que buscamos o entendimento, possamos ver a similaridade nas duas histórias, que está ali em forma de sanduíche, e observar as diferenças e contrastes entre elas, que o autor coloca.
E Marcos usa esta técnica, né? Onde nós temos a parte de fora, né? A parte externa do sanduíche, né? Ou seja, a parte externa do pão espiritual, onde ele fala sobre a família de Jesus, que queriam levá-lo à força, né? Que não aceitavam o seu ministério e não aceitavam realmente que ele morresse realmente pela humanidade. E diziam que ele estava louco. Ou seja, os parentes de Jesus fecharam seus corações para a verdade, para a salvação. E o autor, Marcos, interrompe esta história e como um sanduíche espiritual, começa a falar da outra parte interna do pão, né? Sobre outro assunto. Menciona sobre os escribas, que eles perseguiam e acusavam Jesus de estar em complô com o diabo, com o Satanás, que está lá em Marcos 3, capítulo 22 até 30. E essa acusação dos fariseus e escribas contra Cristo foi declarada por eles dessa forma e mencionam. Os fariseus e escribas falavam assim, então, ele está possesso de Beelzebu, que está lá em Marcos capítulo 3, versículo 22. E na sequência, convocando-os, Jesus dá uma resposta para eles. Ele diz em forma de parábolas, e Jesus fala para esses fariseus: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Está lá em Marcos capítulo 3, versículo 24. E aqui Jesus mostrando que não faz sentido, né, que Satanás trabalhe contra si mesmo. E é o que acontece hoje, né, numa grande parte assim, de pessoas, né, que são espíritas, né, e frequentam outras doutrinas, principalmente cristã, e agem dessa forma, né? E eu mesmo tenho alguns parentes que agem assim, que fazem isto, né? Só para mascarar realmente a quem eles servem, a sua posição na sociedade, para mascarar a posição deles na sociedade. Mas na realidade, eles sim são de Beelzebu, de Satanás, porque servem a ele, mas frequentam outras doutrinas. E os escribas, como nós vimos acima, fizeram essa acusação contra Cristo. E uma acusação, assim, bastante perigosa e grave, né? Mas mesmo assim, essa acusação, ela não se enquadra no que Jesus menciona dentro das Sagradas Escrituras como o pecado contra o Espírito Santo. Esse pecado contra o Espírito Santo, ele é eterno e suas consequências não podem ser imperdoáveis, mas por estar fora do alcance divino. Trata-se da rejeição absoluta, né, da graça e do perdão de Jesus devido à ausência de arrependimento, pelo endurecimento, né, do coração, a ponto de atribuir a obra que é realizada por Deus, pelo Espírito Santo, dizendo que essa obra é do diabo, né? E nós temos realmente como cristãos muita perseguição nesse sentido aí também, porque nós estamos com a verdade, né? Porque você mostra os estatutos e mandamentos de Deus, né? Onde ali no 4º mandamento fala sobre o sábado, e tem pessoas que realmente são do inimigo, que questionam realmente esse dia de sábado,
né? Ah, você não conhece sobre o sábado, mas é claro, em Êxodo 20 está claro lá que o quarto mandamento, que Deus pede realmente que nós observamos o quarto mandamento. Não existe outra forma, né? E Jesus, ele sempre, onde ele passou, né, onde tinha ali pecadores, pessoas com doenças físicas, né, que ele as curava, ele dizia lá, teus pecados são perdoados. E as suas palavras de sabedoria frente assim a toda a perseguição por parte ali dos fariseus, escribas, líderes ali do seu povo, tudo o que fazia tinha a finalidade justamente de perdoar e levar essas pessoas à salvação, levar realmente para elas refletirem, né? E é hoje que nós fazemos também isso, para que as pessoas reflitam sobre a verdade. E por isso qualquer pecado pode ser contra o Espírito Santo, desde que a pessoa não aceite realmente a verdade e leve barreiras, acuse pessoas, né? E não aceite realmente. Isso aí, com o tempo, há um afastamento dela de Deus, que ela não volta mais, e por isso que é considerado pecado do Espírito Santo, porque não há mais condição dela voltar, né? E as pessoas assim, né, que cometem isso, elas não deixam assim de cometer o mesmo erro e dar uma continuidade, né? E acha que tudo é normal, e é comum e que elas estão certas. Se as coisas que acontecem na nossa vida, né, principalmente nós atribuímos ao diabo, e pode ser coisas boas, né? Que os méritos que nós devemos dar para Deus, nós damos para o diabo, isso aí ela está pegando contra o Espírito Santo, né? A resistência e a persistência que as pessoas têm em não querer saber a verdade, de não ouvir o que Deus fala a elas, seja por outras pessoas, seja nas Sagradas Escrituras, não ouve a voz suave realmente de Deus na verdade, isso é pecar contra o Espírito Santo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem realmente falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, quando você ouve o Espírito Santo, quando você tem esse entendimento e há uma transformação na sua vida, você passa a manusear as Sagradas Escrituras com entendimento. Você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa que ao olhar essas Escrituras tem esse entendimento e abraça realmente essa causa que é a salvação dela. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus, na sua grande volta, que está próximo, que ele deu os sinais ali em Mateus 24, que ele voltará, e já tem acontecido todos esses sinais, se cumprido as profecias, ele voltará em breve. E quando ele voltar, que é breve, ele vai levar você, a sua família e todos nós para as mansões celestiais. O lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, não haverá mais dores, não haverá mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.